pela vida da congregação ali em Tavares Granja, da qual Deus nos deu a oportunidade de estar ali dirigindo aquela congregação, um povo abençoado. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está em casa, nos assistindo nesta manhã. Quero também agradecer a Deus pela vida dos internautas, aquele que nos ouve aí no seu lar, nos seus lares, e eu louvo a Deus por sua vida. Mas nesta manhã, meus irmãos, e aquele que nos ouve, e aqueles que estão aqui presentes, eu quero abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. A palavra do Senhor nesta manhã diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, num barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Meus irmãos, aqui a Bíblia nos conta a história de um dia em que Jesus acalmou o vento e o mar. Eu posso imaginar Jesus, naquele momento, sendo homem, 100% ser humano que ele era e 100% Deus. E neste dia, irmãos, específico, Jesus passou o dia todo pregando e curando aqueles daquelas cercanias do mar da Galileia, terra dos gentios, terra de Zebulon e terra de Naftali. Jesus, como ser humano que era, e um amor que ele tinha imenso pela raça humana e pelos que ouvia a sua voz. E as palavras de Jesus, ele penetrava na alma daqueles que ouvia. Jesus falava de uma forma que ele convencia aqueles que com ele ali estavam. Jesus, naquele dia, ele curou muita gente. Jesus fez milagre naquele momento. Mas como ser humano que Jesus era, Jesus, ele ficou muito cansado. E ele entrara num barco com os seus discípulos ali. E Jesus falando para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Aleluia. E Jesus, quando ele entra no barco, por passar um dia cansado, Jesus entra no barco e ele adentra o mar juntamente com seus discípulos. Lembrando, meus irmãos, aquele que nos ouve, que os discípulos de Jesus, eles eram pescadores profissionais. Ele não temia o mar, ele conhecia aquela região. Mas o mar da Galileia, irmãos, ficando 200 metros abaixo do nível do mar, 21 quilômetros de comprimento tinha aquele lago, 12 metros de largura, bem distante. Jesus entrou naquele barco e normalmente acontecia tempestade, e ali era repentinamente acontecia tempestade. E quando Jesus ele entra no barco, meus irmãos, e quando ele adentra o mar, e passaram algumas horas navegando no mar, com um barco de 9 metros de comprimento. O barco tinha 2,5 de largura,
apenas 1,25 metros de tamanho ou de altura. Cansado ele estava, ao ponto de dormir na polpa do barco sobre uma almofada. E como era de costume, a natureza naquele momento escolheu esse dia. A natureza anunciou que estava atravessando ali um Deus. E a tempestade se alvoroçou, o vento ficou muito forte. E os irmãos sabem que a Bíblia vai dizer que foi uma tempestade violenta. E quando há uma tempestade violenta, irmãos, é acompanhado por um vento forte, chuvas e relâmpagos. Aleluia. E quando o vento começou a soprar, quem sabe, umas 8, 9 horas da noite, as nuvens ficaram escuras e não havia mais lua. O cenário ali estava bastante escuro. Apenas as lamparinas estavam acesas. Mas por conta, meus irmãos, do vento forte, da chuva, com certeza as lamparinas se apagaram. Aleluia. E as ondas, irmãos, subiram quase 2 metros. Mas o barco só tinha apenas 1,25 metros. Aleluia. E Jesus ali dormindo sobre a almofada. Dormindo, literalmente dormindo. Conforme a palavra do Senhor. Conforme Marcos conta aqui no Evangelho. Foi um dia difícil. Uma tempestade como nunca dantes. Os discípulos acostumados com o mar, mesmo assim, irmãos, ficaram assustados. Aleluia. Muito assustados. Porque os ventos eram muito fortes. E traziam um grande barulho. Porque a tempestade, ela nos causa um grande barulho. Aleluia. E quando eu vejo essa história de Jesus apaziguando a tempestade, o vento e o mar, e aí Deus nos mostra algumas verdades que é necessário que você saiba disto para poder você vencer a tempestade. Eu poderia intitular nesta manhã um tema e dizer: a tempestade nos faz crescer. Pastor Márcio, a tempestade ela vem não para matar ninguém. Não, Senhor. Ela vem simplesmente para nos fazer crescer, para conhecer a nós mesmos, quem é Deus para nós, o quanto o seu poder é imenso, e Ele tem controle de tudo. Eu falei tudo. Ele tem controle sobre a raça humana, sobre a situação que você vive neste momento. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei maravilhado. E eu disse: como é bom falar de alguém que a gente conhece. Como é bom falar de alguém que a gente ama. Como é bom falar de alguém que tem poder. E Ele nos chama de uma forma especial. Que mesmo em meio à tempestade, Ele continua conosco. E Ele não abre mão de jeito nenhum. Ele tem ciúme de você. Se tem uma coisa que Jesus mais ama, é salvar os perdidos, é acalmar a tempestade, é curar a sua enfermidade, é salvar aquele que um dia era da sua casa e saiu, foi para o mundo, mas Ele traz de volta, porque essa tempestade Ele pode acalmar. E a primeira verdade nesta manhã, que a tempestade causa em nós, pastor, é o medo. A tempestade causou um medo tão grande nos discípulos, que mesmo com toda a experiência que ele tinha, e eram profissionais na pesca, mas foi algo assustador. Eles tiveram medo de morrer. E quando a gente tem medo, irmãos,
ofusca os nossos pensamentos. Quando nós temos medo da situação ou a dificuldade em que passamos, que seja enfermidade, que seja financeiro, que seja algo familiar, a tempestade, ela nos causa um medo. E quando a tempestade causa um medo, parece que a nossa memória fica muito falha. Parece-nos que tem uma amnésia. Parece que esquecemos por segundos quem está no barco conosco. Aleluia. E as nossas pernas tremem. E os nossos pensamentos, por segundos, ficam negativos. E aí causam medo em nós. É a tempestade da vida. Lógico, não é fácil. Você vê seu filho no leito, e você sabe que ele pode morrer a qualquer momento. E você sabe que você não tem condições, ou hipótese alguma, de levantar ele do leito, da cama. E aí ele causa um medo muito profundo. Mas aí você lembra, quem está num barco com você. Essa é a diferença. E ali você clama por socorro. E ali você grita: Senhor, tem misericórdia do meu filho, Senhor, e cura. E a sua oração subiu ao céu. E Deus ouviu. E quando chega o médico para você e diz: olha, o seu filho passa bem. Fizemos todos os exames. E ele não tem nada. E ele já está sendo alimentado. Aí você lembra que ele está no barco com você. Você pode dizer amém aí na sua casa? Você pode glorificar o nome dele aí na sua casa? Você pode ter fé nele, que ele está com você, porque o barco é a sua casa, o barco é o seu coração, é a sua vida, e ele não te abandona nunca. Ele nunca te abandona. Ele está contigo, que seja na enfermidade, que seja na bonança, que seja na escassez, que seja na fartura, ele continua contigo. Aleluia! E ali os discípulos, meus irmãos, um medo grande que ele teve, demais, ao ponto de gritar: mestre! Olha o segredo, irmãos. Você deve clamar, é você gritar. Aleluia. Aí você pergunta: mas ele não sabe o meu problema? Sim, claro que ele sabe. Mas você tem boca de clamar. Aleluia, clame a ele. Aonde você estiver, que seja no quarto, que seja na sala, que seja no ambiente de trabalho seu, aí mesmo onde você está, clame a ele, não tenha medo, ele está contigo no barco. A segunda verdade, irmãos, que eu aprendo aqui, e é muito interessante, o que é? É justamente quando vem a tempestade é acompanhada por ventos fortes e chuvas. E o lugar não fica tão claro, meu pastor, fica um pouco escuro. O que é que acontece? Ela dificulta a minha visão. A tempestade, ela dificulta a sua visão. Aleluia. A tempestade, ela nos tira o poder de enxergar. Ou seja, não enxergamos tão bem, por conta dos ventos fortes, por conta da chuva que cai sobre a nossa cabeça. E a gente não tem aquela visão, a visão fica um pouco ofuscante. Aleluia. Ou seja, você não vê o problema como deveria ver. Aleluia. Você vê o problema às vezes maior do que tudo. Mas não, meus irmãos, o problema não é maior do que Jesus. Jesus é maior do que todos. Aleluia. Não há problema, não há dificuldade, não há ninguém que ele não possa salvar. Não há problema que ele não possa resolver. Aleluia. Não há doença que ele não possa curar. Jesus está contigo no barco. Aleluia. Não tema pelaquilo que você vê, porque às vezes aquilo que nós vemos não é tão agradável,
mas ande pela fé, porque a fé diz que mesmo em meio à dificuldade, em meio aos problemas, Jesus levanta ao teu favor, e nesta manhã Ele se levantou do trono ao teu favor. Aleluia. Pode ter fé e certeza. Observe, todas as vezes que Jesus curava, Ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a tua fé que faz Jesus levantar do barco, e Ele vai acalmar a tempestade, e Ele vai acalmar o mar. Quem entendeu nesta manhã, diga amém. Aleluia. A terceira verdade, meus irmãos, que eu aprendo aqui nessa história, onde Jesus acalma a tempestade, é que a tempestade, meu pastor, ela causa em nós uma dificuldade de ouvir, por causa do barulho do vento. Parece que a gente não dá ouvido aos conselhos. Parece-nos que a gente quer fazer o que a gente quer, com medo, assustado. E a gente tem tendência de se precipitar, por conta de não saber ouvir. Aleluia. Por conta de não saber ouvir, é justamente às vezes que nós tomamos decisões precipitadas. E esquecemos que Jesus está contigo no barco. Não tenha medo, não se assuste. A tempestade não mata você. Pelo contrário, a tempestade, ela vai lhe ensinar a crescer mais na vida espiritual. Pois a dificuldade que nós encontramos em meio à tempestade é justamente isto. É que nós sentimos dificuldade de ouvir. Nós não queremos ouvir a verdade. Não queremos ouvir os conselhos. E às vezes os conselhos, mesmo que a gente não goste, é a melhor coisa que devemos fazer. Em meio à tempestade, irmãos, não é aquilo que você vê. Você viu o que? Uma chuva forte. Você viu tudo escuro. Você viu o vento forte. Mas você lembrou que Jesus está no barco. Aleluia! Aí você pergunta: como foi que eles viram? Escute. Como foi que os discípulos viram? Se estava tudo escuro. Se a tempestade apagou a lamparina. Se estava uma noite muito densa. As nuvens cobriu a lua. Como foi que eles viram Jesus? Relâmpago. Por segundos clareava. E aí os discípulos viram que Jesus estava dormindo no barco, literalmente cansado. Aleluia. Glória a Deus. E por segundos eles viam Jesus dormindo ali no barco. E eles clamaram: mestre, não te importa que pereçamos, vamos todos morrer, mestre. E diz os estudiosos que não só somente uma vez que eles gritaram por Jesus, não. Foi várias vezes. Eles clamaram por Jesus: mestre, socorre-nos. Quantas vezes de madrugada nós acordamos, e às vezes nossos filhos estão no leito, ele acordou febril, com muita dor de cabeça, e você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê nenhuma solução. Você não tem dinheiro nem para alocar um Uber, para levar para ele um ponto-socorro. Você não tem nem dinheiro nem de comprar um remédio para o seu filho. Porque também a hora se avança, é tarde da noite, e com certeza as farmácias estão fechadas. E você pergunta: o que fazer agora? O que fazer? Você lembra que os sinais acompanham aquele que crê. Que em nome de Jesus, coloca as mãos e os enfermos serão curados. Aleluia. Eu quero dizer que em meio a essa tempestade, mesmo às altas madrugadas da noite, você encontra uma tempestade tão grande, mas tenha certeza que Jesus está contigo, e Ele não abre mão de ti nunca. Aleluia. Ele não abre mão de ti nunca. A noite pode ser muito longa, mas Jesus está contigo. No amanhecer há sempre alegria. No amanhecer há esperança para ti.
Jesus se levantou do barco. O interessante é quando Jesus se levanta. Quando ele se levanta e vê os seus discípulos todos com medo, perplexo, atônito. Jesus levanta e Jesus percebe que justamente o que causou ali foi a tempestade. Mas ele tem poder suficiente. Aleluia! Não há nada no céu e na terra que ele não tenha poder. O Pai tem todo o poder nos céus e na terra. O seu nome é acima de todos os nomes. Ah, mas não é em nome do presbítero Altino que você ora. Não, de jeito nenhum. Que cura, não, de jeito nenhum. Não, senhor. Não é em nome do presidente. Não, de jeito nenhum. Não. Não é em nome do pastor, de jeito nenhum. Mas em nome de quem? É em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: levanta-te e anda. Assim fez Pedro. Pedro, depois que teve um encontro com Jesus, ele foi para a igreja, para o ciclo de oração, 3 horas da tarde. E era costumeiro, aquele horário, a igreja está aberta. Aleluia! Pedro, diferente agora. Aquele Pedro turrão antes, aquele Pedro adiantado antes, bravão, bravo. Não, agora Pedro é um Pedro transformado, porque ele teve um encontro com Jesus. E quando ele chega na Porta Formosa, ele olha para aquele mendigo, o mendigo olha para ele, com os olhos pedindo alguma coisa. Ele falou: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aqui o que eu tenho, aleluia, é Jesus de Nazaré. Em nome dele, levanta-te e anda. Você crê nesta manhã, internauta? Aquele que ouve na sua casa, você crê que o profeta aqui orando, aí na sua casa, ele vai te curar? Aleluia! Que o profeta orando, e Deus autorizando a ele vai entrar com providência na vida do teu filho. Aleluia! Que ele está no mundo das drogas, que pode trazer ele de volta. A vida do teu esposo, que vive na bebedice, na prostituição, pode trazer, sim. Você crê? Levanta a tua oração. Faça o seu clamor aí onde você está. Grite por socorro. Grite pelo nome de Jesus. Faça como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E ele está contigo no barco. Não temas. Não temas. A tempestade não vai te matar, mas vai te fazer crescer em Deus. Aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, a palavra do Senhor vai dizer, olha que versículo maravilhoso. E quando eu leio esse versículo, e eu começo a estudar esse versículo, eu fico feliz. Por quê? Escute. Em Mateus 28, capítulo 20, diz assim: e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele está contigo todos os dias. Essa é a promessa, meu amigo cantor. Essa é a promessa, irmã Quitéria. Essa é a promessa, pastor Márcio, que ele está conosco. E quando eu lembro disso, quando chega a tempestade, eu digo: tempestade, tu fica aí, porque quem está comigo, ele acalma quantas vezes ele quiser a tempestade. Aleluia. Aí eu lembro: Jesus está comigo. Se ele está comigo, cai fora, demônio. Cai fora, mãozinha do diabo na minha vida, na tua vida. Porque Jesus é o Todo-Poderoso. E quando ele age a teu favor, ninguém e nada consegue impedir o seu agir. Você pode dizer amém à sua casa? É esse Jesus que eu creio. É esse Jesus que eu conheço. É esse Jesus que a Assembleia de Deus prega. Um Jesus que salva, que cura e que liberta e ainda leva para o céu. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu contar uma história para você. Eu vou já encerrando, que o horário já está quase na hora. Vou contar a história da rainha. Não sei o ano, mas o nome da rainha era Rainha Lady Scarne. Uma rainha inglesa, Inglaterra. E diz a Bíblia que a rainha se aprontava para ir para uma festa. E ela colocou os brincos, as suas joias mais preciosas, o seu colar, as suas vestes
de rainha. E ela colocou a sua coroa de rainha. Mas naquela época não tinha carro como hoje. E a rainha era levada num banquê. E os escravos colocavam no ombro. E ela ficava dentro ali. Como forma de proteção a ela. A rainha se preparava para ir para uma festa. Uma festa de casamento. Mas ela não contava que na praça central ali daquele país havia um pregador inglês chamado Ronald Hill. Aleluia. E o pregador estava pregando e a multidão estava com ele. E a multidão era muita gente mesmo. Muita gente. Mas a rainha se preparava para a festa. E só tinha um caminho dela passar. Era justamente naquele lugar onde o pregador estava pregando. Não tinha outro lugar, não tinha não. Só tinha aquele lugar. Não tinha outro caminho. Ela tinha que romper a multidão. Porque a multidão era imensa. Porque ouvia a palavra de Deus ali naquele país. E um pregador muito conhecido, muito famoso. Ganhador de almas. Sabia. E era cheio da graça. Era cheio do Espírito Santo de Deus. E havia uma unção específica na vida daquele pregador. E quando a rainha começa a romper a multidão. A rainha começa a romper a multidão. E rompeu a multidão. Rompendo e rompendo. Quando ela chega bem próxima ao palanque. Ou o púlpito que estava o pregador. Aleluia. Ela não pôde mais nem para frente e nem para trás. Nem para a esquerda e nem para a direita. Ela foi obrigada a ficar ali e ouvir o pregador. Porque a multidão apertava e não tinha mais como ela sair. Olha como Deus age. Aleluia. E quando o pregador viu quem estava ali, ele reconheceu, é a rainha. E ele mudou o sermão, meu pastor. Ele mudou o sermão dele. Lógico, veio um e-mail do céu e ele mudou o sermão. E ele disse: quem está conosco é a rainha. Mas nesta manhã, ele disse, vou fazer o leilão da alma dela. O leilão. Irmão, sabe que leilão? É aquele que dá o maior lance. Ou a melhor proposta. Aleluia. E ali, irmãos, o pregador cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fez um leilão. Ele leiloou a alma da rainha. Ou a vida da rainha. E ele começou leiloando assim. Ele disse: ó mundo, mundo, o que é que você oferece na alma da rainha? Ele disse: eu ofereço todos os prazeres que o mundo possa oferecer. Eu ofereço riquezas. Eu ofereço tudo do bom e melhor dessa terra. Aí o pregador esperto, né, disse: ó mundo, mas qual a garantia que você dá sobre a alma da rainha? Ele disse: não dou nenhuma garantia. Então você não pode levar não. Quem não tem garantia, não pode levar. Aleluia. Aí o pregador olhou para o lado esquerdo e disse: ó Satanás, inimigo dos homens, o que é que tu oferece à alma da rainha? Ele falou: todo poder, sucesso, fama, eu ofereço a ela. Irmão, quem tem poder, quem tem sucesso, quem tem fama, tem tudo. Vocês concordam? Diga amém. Aí o pregador disse: mas ó inimigo das almas do homem, o que você oferece sobre a alma da rainha? Ele disse: não ofereço nada, não dou garantia de nada. Quem quiser me seguir, me siga, mas não dou garantia nenhuma. Todos vão para o beleléu. Aí o pregador olha para frente e diz assim: lá vem um homem de branco, e os seus cabelos são brancos como as neves, e os seus olhos são como chama de fogo, e suas coxas está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que tem a chave de Davi, e que abre porta e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E disse: ah, eu conheço, é Jesus,
O Filho de Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por todos vocês. Aleluia! E se ele fosse da Assembleia de Deus, ele dançava, salteava, ele pregava língua, tudo. Aleluia! E agora aquele pergunta a Jesus: Jesus, qual a sua oferta para a alma da rainha? Somente ele pode dar, viu? Viu, cantor? Só Jesus. Eu dou a ela paz que o mundo não pode dar, e ela excede todo entendimento. Eu dou a ela alegria, eu dou a ela, aleluia, gozo no espírito, eu dou a ela paz, segurança, eu dou a ela o meu amor, eu dou a ela perdão. Aí que Jesus começou a expressar, o pregador, aleluia. Aí ele pergunta a Jesus: mas de garantia, o que você oferece à alma da rainha? E ele disse: eu ofereço a ela vida eterna, morar comigo com o Pai, e vai sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai, como diz a palavra do Senhor: os que vencer, dar-te aí que sente comigo no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Seja vencedor, Ele está contigo na tempestade. Entrega a tua vida a Ele, meu irmão. Aleluia. Ele está contigo, Ele não te deixa nunca. Ele fala assim: eis que tua porta e bato. Se você ouviu essa mensagem, deixa Jesus entrar no teu coração e na tua vida, e Ele vai fazer morada, e a tua vida não será mais a mesma, e ainda te dá garantia de um dia encontrar com Ele nas mansões celestiais. Se você crer nesta manhã, em nome de Jesus, com a permissão do meu pastor, posso fazer uma oração, meu pastor? Eu quero fazer uma oração. Aleluia. Aí onde você estiver, se assim possível for, coloque a mão no seu coração, porque Jesus pode te curar nesta manhã. A tempestade Ele pode acalmar. Sim, Senhor. Ele tem poder. E o que Ele promete, Ele cumpre. Ele não mente. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só em Jesus. Aí onde você estiver, eu quero fazer um clamor por tua vida. Eu quero fazer uma oração e quero profetizar sobre a tua vida. Se possível for, coloca a mão no teu coração. E se não puder, não tem problema. Vamos orar do mesmo jeito e Deus vai ouvir a sua oração. Oremos em nome de Jesus. Santo Deus e amado Pai, nesta manhã, Senhor, de terça-feira, o teu servo está aqui em um largo, Senhor, juntamente com o teu povo, Senhor, nessa live, nessa transmissão, meu Senhor, ao vivo, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, com a vontade daqueles que nos ouvem, e daqueles, Senhor, que permitiu o Senhor entrar no seu lar, sobre as vidas deles, Senhor, nós queremos nesta manhã te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que toda enfermidade desapareça da vida deles, que todo problema da justiça, Senhor, que estiverem, se estiver lá embaixo, Senhor, quero profetizar que esteja em cima. E se, Senhor, há problema na família, o diabo se andou no meio da família, e eles não sabem o que fazer, Senhor, entra com providência. E se é um filho que está no mundo das drogas, Senhor, o Senhor tem um anzol, o Senhor traz de volta pelo beiço, Senhor, puxando ele no anzol, Senhor. Nesta manhã eu quero profetizar que o Senhor está contigo no barco, que todas as tuas dificuldades, as tempestades que você está passando, realmente está passando, você não tem, só apenas está passando. Eu sei que nós não estamos livres de todos os problemas, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco no barco, e no momento certo, Ele vai se levantar ao teu favor. E nesta manhã,
Ele está se levantando ao teu favor. O Senhor já entrou com providência na tua vida, na vida do teu esposo, na vida da tua família, da tua mãe, do teu pai, na vida do teu filho, que seja no emprego, que seja, Senhor, em todos os aspectos, Senhor. Entra com providência na vida do teu povo. Nós declaramos e nós profetizamos em nome de Jesus de Nazaré. E assim eu agradeço a Deus nesta manhã pela oportunidade que Ele nos concedeu de falar do seu Filho Jesus. Quero voltar ao trabalho